Naquela noite abafada, as luzes amarelas de um poste antigo iluminavam a pequena casa de tijolos aparentes onde morava seu Augusto. O silêncio do bairro foi quebrado pelo ronco potente de um carro de luxo que parou diante do portão enferrujado. Era Henrique, o filho distante, envolto em perfumes carros e no brilho de um terno italiano. Ele desceu do carro sem olhar para os lados, como se cada passo fosse uma declaração de poder e desprezo. Ao abrir a porta, encontrou o pai sentado à mesa simples, com pratos de louça já desgastados pelo tempo. O cheiro de comida caseira pairava no ar. Henrique franziu o senho, quase com repulsa, e disse, entre risos frios: "Pai, ainda morando nessa casa velha, você não aprende, né?" A frase ecoou como uma faca na alma de seu Augusto, mas ele, com o semblante sereno e a voz marcada pela experiência, respondeu: "Filho, o que importa é o coração, não as paredes." Um piano frio soou na imaginação do narrador, como se o mundo congelasse diante daquele contraste brutal entre arrogância e humildade. A vizinha, Dona Lúcia, que observava discretamente da janela ao lado, comentou baixinho consigo mesma, mas alto o bastante para ser ouvida: "Esse homem ajudou metade do bairro, mas o próprio filho o despreza." E, como se as palavras dela abrissem um portal, o narrador nos leva a um flashback. A cena muda, vemos um jovem Augusto, décadas antes, correndo pelas ruas alagadas durante uma enchente. Ele carregava crianças nos braços, distribuía comida, levantava barracos. As águas batiam em seu peito, mas sua coragem se erguia ainda mais alta. Ao fundo, violinos suaves embalavam aquele retrato de generosidade, de um homem que sempre viveu mais para os outros do que para si. De volta ao presente, Henrique parecia cego a tudo isso. No celular de última geração, falava alto com um sócio de negócios: "Investimentos, milhões, ações, meu tempo vale mais que ouro." Ao desligar, olhou para o pai com desdém e soltou uma gargalhada quase cruel: "E o senhor ainda conserta relógios quebrados, que piada!" Seu Augusto apenas baixou os olhos, acariciando um relógio antigo que mantinha sobre a mesa, como se fosse mais do que um simples objeto. Havia algo naquele gesto, algo que Henrique não podia entender, mas que o tempo e o destino se encarregariam de revelar. O narrador então faz uma pausa longa, quase sufocante. A música some, apenas o silêncio carregado permanece. E a voz grave ecoa como um presságio. Mas o que Henrique não sabia era que a vida do pai escondia segredos capazes de mudar tudo. E você, se estivesse ali, sentado àquela mesa, teria rido também? Ou teria percebido o peso invisível que pairava no ar? O sol da tarde caía devagar sobre o bairro simples, tingindo as paredes descascadas de tons dourados. As crianças corriam nas ruas de terra, rindo, enquanto vendedores ambulantes empurravam seus carrinhos barulhentos. Era ali, entre o povo humilde e a rotina carregada de pequenas lutas, que o passado de seu Augusto permanecia vivo. Ele era respeitado, lembrado, quase venerado. Mas quem menos via esse valor era o próprio filho. Henrique, impecável em seu terno engomado, caminhava pela rua com passos apressados, desviando das crianças como se fossem meros obstáculos. Foi então que encontrou Rafael, amigo de infância, que ainda morava na mesma casa modesta de sempre. Rafael abriu um sorriso largo, nostálgico, e disse com firmeza, quase como uma repreensão: "Henrique, você devia ter orgulho do seu pai. Ele foi como um herói aqui." Henrique parou, ergueu uma sobrancelha e, com um riso de deboche, respondeu seco, como quem desfere um golpe: "Herói de quê? De viver na miséria?" O sorriso de Rafael morreu na mesma hora. O silêncio que seguiu foi mais duro do que qualquer palavra. Violinos suaves preencheram o ar, como se chorassem pela distância entre pai e filho. Horas depois, já na mansão luxuosa de Henrique, a empregada Maria arrumava cuidadosamente a mesa do jantar. Ela conhecia o patrão desde jovem e conhecia ainda mais o coração bondoso de seu Augusto. Maria, com voz baixa, mas cheia de sabedoria, ousou aconselhar: "Henrique, cuidado com o desprezo. A vida ensina." Ele, tomado por uma fúria que escondia feridas mal cicatrizadas, largou o copo de cristal sobre a mesa, fazendo-o tilintar: "Você não entende, eu não sou como ele." A música mudou, cordas graves ecoaram como trovões distantes, anunciando mistérios que ninguém ousava revelar.
Naquela mesma noite, na velha casa de Augusto, havia um objeto que parecia pulsar com segredos, um baú antigo guardado a 7 chaves. Seu Augusto, sozinho, acariciou a tampa de madeira já gasta e murmurou quase em prece: um dia ele vai entender. O narrador suspendeu o ar, como se as paredes daquela casa guardassem mais histórias do que se podia imaginar. O baú não era apenas uma caixa, era um cofre de verdades, de lembranças, de dores e milagres que poderiam virar o destino de cabeça para baixo. Enquanto isso, no bairro, um jovem órfão chamado Tiago corria até Augusto, abraçando-o como um filho faria. Os olhos de Tiago brilhavam de gratidão quando exclamou: "O Senhor é o meu verdadeiro pai." Henrique, que observava de longe, sentiu um incômodo profundo. O ciúme queimava como fogo dentro dele. Apertou os punhos e murmurou entre dentes: "Impossível! Ele dá carinho a um estranho e nunca me deu nada." E o narrador, com voz grave e pausada, deixou a pergunta no ar, acompanhada de um silêncio dramático. E se fosse com você, descobrir que seu pai não é quem aparenta ser? A noite caiu sobre a cidade como um véu pesado. Na mansão de Henrique, o silêncio foi rompido apenas pelo eco das palavras duras que explodiam como tiros dentro da sala de estar. O filho, tomado pela cólera, apontava o dedo para o próprio pai, a voz carregada de ressentimento acumulado por anos. "Eu nunca quis ser como você, um ninguém!" O grito reverberou pelas paredes luxuosas, contrastando com a figura serena de seu Augusto. O velho pai, com olhos marejados e mãos trêmulas, ergueu a voz, não para ferir, mas para implorar compreensão. "Prefiro ser um ninguém com coração do que um alguém vazio, Henrique." O narrador deixou o peso da frase ecoar, enquanto um piano triste preenchia o ar, como se cada tecla fosse uma lágrima deslizando pelo rosto enrugado de Augusto. Mas o coração de Henrique estava endurecido demais para ouvir. Ele virou o rosto, como quem rejeita uma verdade inconveniente, e saiu da sala batendo a porta com violência. O som seco ecoou como o fim de um laço. Na penumbra, um homem observava de longe, escondido nas sombras. Era o senhor Moretti, rival nos negócios, um predador que farejava fragilidade. Em sua voz carregada de veneno, murmurou para um associado: "Ele pensa que é intocável, mas vai cair como qualquer outro." E assim como surgira, desapareceu na escuridão, deixando atrás de si a promessa de ruína. Dias depois, Henrique viu seu império começar a tremer. Contratos foram cancelados, investidores recuaram e cada ligação que atendia trazia más notícias. Em fúria, ele culpou o único alvo que sua mente conseguia encontrar: o pai. "É isso, você é meu azar!" gritou, invadindo a sala simples de Augusto, com os olhos faiscando de ódio. Seu Augusto ergueu-se com dignidade, apoiando-se no cajado da própria humildade, e respondeu, firme, mas sem rancor: "Não é azar, Henrique, é orgulho demais." A frase caiu como um raio em meio à tempestade da alma do filho. O narrador deixou um silêncio carregado tomar conta da cena, como se até as paredes tivessem parado para escutar. E foi nesse silêncio que um flashback se abriu, trazendo à tona lembranças que Henrique preferia enterrar. Ele se viu criança, de pés descalços, pedindo ao pai um brinquedo caro que vira na vitrine da cidade. Augusto, sem dinheiro, passou noites inteiras no quintal, talhando um pedaço de madeira até transformá-lo em um carrinho rústico, pintado com o pouco que tinha. Na memória, o pequeno Henrique sorriu de alegria ao receber o presente. Mas no presente, adulto e corroído pela ambição, ele murmurou com rancor: "Você me deu pobreza disfarçada de amor." O carrinho de madeira ainda estava guardado em algum canto da casa, testemunha muda de um amor que nunca foi reconhecido. Do lado de fora, nuvens pesadas cobriam o céu. Um trovão distante anunciou que a tormenta não seria apenas do tempo, mas também da alma. E então, no auge da dor e da raiva, o narrador deixou o suspense pairar como um punhal suspenso. Mas então, algo inesperado aconteceu. Será que o destino perdoa tanta arrogância?
E se fosse com você, diante da verdade de um pai simples, teria coragem de enxergar o valor por trás da humildade? A tempestade que se formava no coração de Henrique estava prestes a se misturar com uma tormenta ainda maior, a do passado oculto de seu Augusto. O filho, tomado pela arrogância, nunca imaginou que aquele homem de roupas simples, mãos calejadas e fala mansa, guardava segredos capazes de abalar os alicerces de sua vida. Na sala modesta da velha casa, o baú trancado aguardava silencioso, como uma sentinela do destino. Numa noite de silêncio carregado, Henrique, movido pela curiosidade e pelo rancor, encontrou a chave escondida atrás de um retrato antigo da mãe. Suas mãos tremiam, não pela emoção, mas pela ansiedade de descobrir algo que pudesse confirmar suas acusações contra o pai. Quando levantou a tampa pesada, encontrou papéis amarelados, medalhas reluzentes e fotos em preto e branco. Documentos oficiais, selos militares, cartas de agradecimento. O narrador descreveu como Henrique, ao folhear aquelas provas, sentiu o chão se abrir sob seus pés. As palavras escaparam de sua boca em um sussurro quase irreconhecível. Meu pai! Impossível! Imagens invadiram sua mente. O jovem Augusto, fardado, correndo em meio ao fogo e à fumaça da guerra, carregando soldados feridos nos ombros, enfrentando a morte com coragem. Tambores soavam ao fundo, como se a própria história o reverenciasse. Ele não era um ninguém, era um herói. Mas o impacto não parou ali. Entre os papéis, Henrique encontrou escrituras de terras, propriedades que valiam milhões. Seu Augusto, no entanto, nunca se orgulhara delas, nunca usara a riqueza como bandeira. Quando confrontado, Augusto ergueu os olhos cansados e disse com firmeza: riqueza não é medida em moedas, filho, é medida em escolhas, e eu escolhi viver simples. Henrique estremeceu. O orgulho que sempre exibira começava a rachar, mas o golpe final ainda estava por vir. No fundo do baú havia recibos, contratos de venda e uma carta rasgada pela pressa das lágrimas. E foi aí que a verdade explodiu. Augusto havia vendido quase tudo o que tinha no passado para pagar o tratamento de saúde de Henrique, ainda menino, quando uma grave doença quase o levou. O flashback surgiu intenso. O pequeno Henrique, frágil em uma cama de hospital, fios e aparelhos cercando-o, e Augusto, desesperado, implorando ao médico: faça o que for preciso, eu dou tudo o que tenho, tudo, mas salve meu filho. E o narrador, com voz embargada, repetiu as palavras que ficaram gravadas na memória daquele pai: eu daria tudo por ele, e dei. Um piano triste ecoou como lamento no ar. Henrique caiu de joelhos, as lágrimas finalmente quebrando a muralha de soberba. Sua voz saiu sufocada pela dor. O que eu fiz? O que eu fiz com este homem que só me deu amor? Mas a vida, cruel em seus tempos e ironias, não lhe daria o alívio imediato do perdão. Pois, no exato momento em que a verdade iluminava seu coração, uma sombra se ergueu atrás dele. Era Moretti, o rival nos negócios, com um sorriso frio e cruel. Agora tarde demais, Henrique, disse o homem, a voz carregada de ameaça. A sua queda já está escrita, e nem o herói do seu pai poderá salvá-lo desta vez. O narrador deixou a cena suspensa, mergulhada em silêncio dramático. O som distante de trovões reforçava o prenúncio de tragédias maiores. Será que o destino perdoa tanta arrogância? Perguntou o narrador, pausando como se encarasse os olhos do espectador. E se fosse com você, diante das revelações do passado, teria forças para suportar o peso da verdade? A noite parecia conspirar contra Henrique. Os corredores da empresa, que antes pulsavam com o som de telefones, passos apressados e negociações milionárias, agora estavam mergulhados em silêncio. Pilhas de papéis se acumulavam sobre a mesa, contratos rompidos, notificações de processos e recados de investidores que não atendiam mais suas ligações. A empresa, orgulho da sua vida, estava à beira do colapso.
Violinos rápidos, quase ensurdecedores, ecoavam como uma orquestra do caos em sua mente. O peso da derrota era insuportável. Henrique, sozinho em sua sala de vidro, olhou para os prédios iluminados da cidade e murmurou com a voz quebrada, como quem finalmente reconhecia a própria fragilidade: "Estou acabado." As palavras saíram como um desabafo, mas também como um grito de socorro, um grito que o destino não ignoraria. Nesse momento, a porta se abriu devagar. Era seu Augusto, caminhando com passos lentos, porém firmes. O pai carregava nas mãos um envelope simples, gasto, que parecia não ter valor diante da grandeza do mundo financeiro. Mas o que estava ali dentro era fruto de toda uma vida de sacrifícios. Henrique, surpreso e quase envergonhado, levantou-se. "O que você está fazendo aqui? Quer ver a ruína do seu filho?" Augusto, com um olhar firme, colocou o envelope sobre a mesa. "Aqui está tudo o que juntei em anos de trabalho. É pouco para o mundo, mas é tudo o que tenho. Use isso para reerguer o que perdeu." Henrique, em choque, gritou: "Depois de tudo que eu disse, depois de tudo que eu fiz com você?" O pai respirou fundo e, com lágrimas contidas, respondeu: "Mesmo você me odiando, eu jamais deixaria você cair." O narrador pausou, deixando o silêncio dramático encher o ambiente. "E se fosse com você, teria a humildade de aceitar o amor de quem você desprezou a vida inteira?" Mas a sombra de Moretti não demorou a se manifestar. O rival apareceu no meio daquela noite, acompanhado de seguranças e com um sorriso venenoso nos lábios. "Então é isso, Henrique. Precisa do seu pai mendigo para tentar salvar o império? Que patético." Henrique, tomado por uma força nova, não se intimidou. O peso das revelações anteriores havia transformado seu coração. Ele deu um passo à frente, ergueu o queixo e, com voz firme, respondeu: "Você não entende, Moretti. Eu tenho algo que você nunca terá: um pai verdadeiro." A declaração ecoou pelo salão como um trovão. Uma orquestra triunfal pareceu explodir dentro do silêncio da noite, como se o universo aplaudisse o renascimento da relação entre pai e filho. A luta não foi de punhos, mas de verdades. Moretti, tomado pelo ódio, perdeu o controle e revelou diante de todos os presentes seus próprios crimes. Contratos falsificados, fraudes milionárias, subornos. O que era para ser uma humilhação a Henrique acabou se tornando a sentença de Moretti. A polícia, já avisada por aliados de Augusto no bairro, entrou no edifício e, em poucos minutos, o poderoso rival estava algemado. Enquanto era levado, Moretti ainda encontrou forças para lançar sua última ameaça, o olhar carregado de veneno. "Agora é tarde demais, Henrique."